Fala comigo, meus amigos concurseiros! Hoje estamos com uma questãozinha da banca Funcab e eu sou o professor Magno Fernandes e você está no canal do Expresso Concurso. Vem comigo. Questão de 2016, banca Funcab, órgão Prefeitura de Boa Vista, para médico anestesiologista. Quase um palavrão, né? A mudança da oração, mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele. Para a voz passiva analítica implicará. Como é que eu jogo uma frase para a voz passiva analítica? Temos uma estrutura, né? Vamos lá. Como é que ela acontece? Ó, voz passiva analítica, ela tem que ser assim, ó. Verbo ser mais verbo no particípio. Particípio, tá? Isso aí é a voz passiva analítica. E temos também a voz passiva sintética. Como é que é a estrutura? É verbo na terceira pessoa mais partícula ser, tá bom? Verbo na terceira pessoa mais partícula ser, tá? Essa é a estrutura para você passar de uma voz ativa para a voz passiva. E a voz passiva ela se divide em duas categorias: voz passiva analítica e voz passiva sintética. Mas no caso aqui, ele quer voz passiva analítica. Então vamos trabalhar essa questão. Como é que eu transformo essa frase para voz passiva analítica? Vamos lá. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele. Vou transformar essa frase em voz passiva analítica. Vem comigo, ó. Mas guarda-chuva ou cachimbo não eram vistos ao lado dele. Tá? Essa frase já está na voz passiva analítica. E qual é a estrutura que eu usei? Verbo ser mais verbo no particípio, tá aqui, ó. Eram. Deixa eu mudar de cor para você entender aqui, ó. Esse era é o verbo ser. E o vistos tá na forma particípio. Aí tu vai me perguntar assim, mas professor, o particípio não é quando a palavra vai para ado? Sim, só que, ó, ado ou ido. Só que esse é o particípio no modo regular, né? E temos também o particípio no modo irregular, que é vistos, tá bom? O que eu te sugiro? Você dá uma pesquisadinha nisso aí, nessas categorias que tem o verbo pode vir no modo gerúndio, no infinitivo e no particípio. O particípio regular é ado e ido. Gerúndio é quando termina em NDO ou NDA. E tem o verbo no infinitivo, quando termina em R, quando tem o R no final, tá? Modo infinitivo. E o particípio, eu tenho aqui o modo regular e o modo irregular, tá? Beleza? Então, diante dessas análises, qual seria a nossa opção? Ó, letra A, transposição de guarda-chuva ou cachimbo para o sujeito. Mas guarda-chuva ou cachimbo não eram vistos ao lado dele. Gabarito, letra A, tá bom? Letra B, em que se use a forma verbal viam-se. Aqui no caso é sintético. Tá vendo? Ó? Verbo na terceira pessoa mais partícula ser.
A utilização de lado dele como sujeito. Não. Letra D. Em que o agente da passiva seja guarda-chuva. Não, negativo. Letra E. A utilização da forma verbal foram visto. Aqui não é foram. Ó. Por isso que está errado. Eram vistos. Tá vendo aí, ó? Beleza? Então, gabarito, letra A. Tá ok? Uma questãozinha aí da banca Funcab. Coisinha rápida pra gente dar uma treinada. Valeu? Então, se você gostou do vídeo, aperta aí o curtir, dê o joinha e se inscreva no nosso canal. E fica com Deus e estuda que a vida muda. Aquele abraço. Valeu!